Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, na continuação da resolução de exercícios sobre concentrações e soluções. Essa aula nós vamos tratar da concentração em porcentagem massa e porcentagem volume, que também acaba originando a unidade de partes por milhão. Porcentagem massa é a quantidade de soluto em 100 gramas de solução. Porcento, Então, quantos gramas de soluto existem em gramas de solução? Se for relacionar em termos de volume, seria qual é o volume de soluto em 100 mililitros de solução. Porcentagem em massa, se for expressar em termos de fórmula, fica massa do soluto sobre massa da solução. Para a resposta ser em termos percentuais, eu multiplico por 100%. Se for em termos de volume, é volume do soluto sobre volume da solução. E em termos percentuais, eu pego a resposta também e multiplico por 100%. Partes por milhão quer dizer uma parte do soluto em 1 milhão de partes da solução. Essa parte pode ser expresso em massa ou pode ser expresso em volume. Tá? Vamos aplicar isso nos exercícios que eu escolhi aqui para fazer a aplicação desse assunto. Vou primeiro começar com o número 1, que diz que a fotoproteção previne efeitos danosos da radiação ultravioleta. As principais formas de fotoproteção incluem os protetores solares, como filtros inorgânicos e orgânicos. Os filtros orgânicos são moléculas capazes de absorver a radiação ultravioleta e transformá-las em radiações energéticas inofensivas ao ser humano. O ácido 4-aminobenzoico e a benzofenona são exemplos de filtros orgânicos utilizados como protetores solares e cosméticos. Aqui está a fórmula estrutural da benzofenona. Sabendo que a concentração da benzofenona presente num protetor solar é 0,5% de massa por massa, calcule a massa da benzofenona existente num frasco de 200 ml desse protetor, ou 200 centímetros cúbicos, e aqui ele fornece a densidade desse material. Muito bem. Então, eu quero saber a massa do protetor solar benzofenona existente num volume de 200 mililitros ou 200 centímetros cúbicos. É por onde eu vou começar essa resolução. 200 mililitros ou 200 centímetros cúbicos da minha solução desse fotoprotetor benzofenona 3 é o meu dado inicial. E na minha resposta final, eu tenho que calcular a massa em gramas do soluto, que é a benzofenona. Bom, então como o meu dado inicial está em volume e a minha resposta final deve ser expresso em gramas, eu devo desaparecer com esse dado aqui, centímetros cúbicos da solução, colocando centímetro cúbico de solução aqui no denominador, a fim de que eu possa cancelar volume centímetro cúbico do numerador com volume centímetro cúbico do denominador. E o dado que tem centímetro cúbico para eu usar está aqui, é a densidade. Cada 1 grama da solução desse filtro solar, cada 1 grama dessa solução possui um volume de 1 centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico é a densidade. Agora eu peguei o volume e transformei em massa da solução, mas eu não quero a solução, eu quero a massa do soluto. E agora eu vou traduzir esta informação, que a concentração da benzofenona no protetor é de 0,5% de massa por massa. O que isso significa, 0,5% de massa em massa? Significa que eu tenho 0,5 grama de soluto, que no caso o soluto é a benzofenona, constituinte do filtro solar, por cento em cada 100 gramas da solução. Pronto. Agora, como vocês podem observar, como eu tenho gramas de solução do numerador, eu cancelo com gramas de solução do numerador. E agora é só eu realizar esse cálculo. E acho direto a resposta, que é a massa em gramas do soluto. Primeiro eu posso cortar esses zeros aqui do numerador com esses 2 zeros do denominador
E agora simplesmente eu pego e vou multiplicar esse meio vezes 2. Meio vezes 2, a resposta é igual a 1 grama de soluto. Esse 1 grama de soluto, o soluto é a benzofenona constituinte do filtro solar, que é a nossa resposta final, certo? Muito bem, continuando, agora vamos fazer a questão número 2, e ele pergunta quantos gramas de água são, que é o solvente, né, necessários para se preparar uma solução que tem 20% em massa usando 80 gramas de soluto. Muito bem, eu vou colocar inicialmente aqui os dados, né? Eu tenho aqui uma determinada solução e essa solução tem, por sua vez, 20% em massa, e essa porcentagem em massa ela é de soluto. Consequentemente, somando o soluto com o solvente, como eu tenho 100%, logo 80% dessa solução é referente ao solvente, certo? 80% é de solvente e 20% em massa é de soluto. Muito bom. Ele que pede a massa de água necessário para que corresponder a 80 gramas de soluto. Então eu posso resolver esse exercício da seguinte maneira. O dado inicial é a massa do soluto, que é 80 gramas. 80 gramas de soluto. Esse é o meu dado inicial. E para esse dado inicial de 80 gramas de soluto, eu tenho que calcular a massa em gramas de solvente, que é a água. Bom, então o fundamento da análise dimensional é eu combinar os dados de tal forma que eu pegue o dado inicial e eu cancele a sua unidade gramas de soluto colocando-a no denominador, que permita eu cancelar com o numerador. Bom, então se na minha resposta final não pode ser grama de soluto, tem que ser de solvente, então por isso eu coloco grama de soluto aqui embaixo para cancelar. E qual é o dado que tem grama de soluto para eu usar? Aqui está o dado. 20% de soluto, 80% de solvente. Significa que eu tenho 80 gramas de solvente, que é, no caso, a água. 80 gramas é 80%. Cada 100 gramas de solução tem 80 gramas de solvente e tem 20 gramas de soluto. Pronto. Está aqui a resolução do exercício. Veja, notem que sobrou exatamente aquilo que ele deseja que eu calcule, a massa em gramas do solvente, sem maiores complicações. Aqui eu posso cortar um zero do numerador com um zero no denominador. Agora eu posso simplificar, fazendo mais um cálculo aqui, que é 8 dividido por 2 é igual a 4. E por fim eu multiplico 4 vezes 8 e nós temos a nossa resposta final, que é a massa do solvente igual a 32 gramas. 32 não, 320, porque tem um zero aqui ainda, né? Tem um zero, então não é 32, é 320 gramas do solvente. É 4 vezes 8 vezes 10, na verdade, né? Pronto. 320 gramas é a massa do solvente necessário para dissolver 80 gramas do soluto. Certo? Muito bom. Na questão de número 3, ele pergunta: a partir da análise de uma amostra de vinagre, uma solução aquosa de ácido acético, um químico anotou no rótulo a seguinte informação: 4% em volume. Muito bem. 4% na verdade é massa em volume. O que isso significa? O que esse dado representa? Resposta: representa que eu tenho 4 gramas de ácido acético, que é o constituinte do vinagre, por cento em 100 gramas. Não, ele pede para expressar em volume. Então vai ser em 100 mililitros de vinagre. É isso que significa a porcentagem de massa por volume. 4%
massa por volume quer dizer 4 gramas de vinagre, de ácido acético, em 100 mililitros de vinagre. Só para fazer a interpretação, então aqui está a resposta do número 3. O número 4. A ingestão de cloreto de sódio é essencial. Excessos, porém, causam problemas principalmente de hipertensão. O consumo aconselhado para um adulto situa-se na faixa de 1.100 a 3.300 mg de sódio por dia. Para preparar uma bela de uma apetitosa salada, misturam-se 100 gramas de agrião com 33 mg de sódio, 100 gramas de iogurte com 50 mg de sódio, uma xícara de requeijão cremoso com 750 mg de sódio, e consumindo-a acompanha uma fatia de pão de trigo integral com 150 mg de sódio. Pergunta na letra A: qual o percentual de necessidade diária mínima de sódio foi ingerido? Muito bem, primeiro vamos pegar então e somar a quantidade de sódio da refeição. Deixa eu copiar aqui e colar esses ingredientes da salada e vamos somar para ver quanto que vai dar. Acompanhe só. Pronto, aqui está. 33 mg de sódio de 100 gramas de agrião, com 50 mg de sódio do iogurte, com 750 mg de sódio da xícara e do requeijão, mais 150 mg de sódio do pão de trigo integral. Somando tudo, vamos obter uma massa de 990 miligramas de sódio. A pergunta no item A, ele quer a porcentagem de sódio na quantidade mínima aconselhada, que é 1.100 miligramas de sódio por dia. Bom, então, para saber o percentual de sódio na quantidade mínima aceitável, basta eu fazer uma simples regra de 3. 1.100 miligramas de sódio na dose recomendada mínima diária, em termos percentuais isso equivalerá a 100%, sendo que dessa quantidade mínima o recomendado é 1.100 e ele ingeriu 990 miligramas de sódio. Isso em termos percentuais corresponde a 100 a x, né? Perdão, x 100% é 1.100 e 990 é igual a x. Aqui eu posso cancelar esses dois zeros aqui do lado esquerdo com esses dois zeros aqui do lado direito, e por fim eu pego 990 e vou dividir por 11. 990 dividido por 11 vai originar uma quantidade percentual de 90% de sódio, é a quantidade que foi ingerida em relação à dose recomendada, que é 1.100. Aí no item B ele pergunta quantos gramas de cloreto de sódio deveriam ser adicionados à salada para atingir o consumo diário máximo de cloreto de sódio recomendado. Só que a quantidade máxima agora é de 3.300 miligramas por dia. Tá, então aqui no item B eu vou pegar a dose máxima recomendada, que é de 3.300 miligramas de sódio. Vou pegar e subtrair da quantidade que foi ingerida de sódio, que é igual a 990 miligramas, e por fim nós temos agora o que falta, né, para que essa pessoa atinja a quantidade recomendável. Então essa diferença de 3.300 menos 990 dá 2.310. Só que essa quantidade de 2.310 miligramas de sódio corresponde a quantos gramas de cloreto de sódio?
porque essa quantidade é de sódio, só que ele quer saber a quantidade de cloreto de sódio. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Nós sabemos que o cloreto de sódio é o NaCl, que por sua vez é constituído pelos íons sódio Na+, e os íons cloreto Cl-. Eu estou fazendo isso para mostrar para vocês a relação entre o cloreto de sódio e o sódio. E essa relação é de 1 mol do cloreto de sódio para 1 mol de sódio e 1 mol de cloreto. Mas eu não vou me referir ao cloreto, já que a questão está falando do sódio e ele quer a massa do cloreto de sódio. E a massa de 1 mol do cloreto de sódio é igual à massa do sódio. Vou consultar a tabela periódica e verificar que a massa do sódio é igual a 23 e a massa do cloro é 35,5, somando a massa do sódio, que é 23, com a massa do cloreto de sódio, que é 23, com o cloreto, que é 35,5, faz com que a massa de 1 mol do cloreto de sódio seja igual a 58,5 gramas, enquanto a massa de 1 mol de sódio é igual a 23 gramas. Agora eu tenho aqui a massa de sódio, que é 2.310 gramas, miligramas na verdade, né? Eu vou arredondar isso daqui, né? Eu vou colocar aproximadamente 2.300. Eu arredondei isso aqui para eu deixar arredondado também a quantidade da massa referente ao cloreto de sódio, que eu vou chamar de X, né? Aqui está bem fácil de vocês visualizarem que, comparando a massa molar com a massa que eu tenho de 2.300, que é aproximadamente 2.310, eu arredondei aqui, tá? Só para facilitar o nosso cálculo. Percebemos que aqui a massa ela aumentou 100 vezes. Como essa proporção ela é constante, logo a massa do sal também ficará 100 vezes maior. E com isso, a massa de cloreto de sódio adicionada para atingir a quantidade máxima estabelecida de 5.550 miligramas. Mas isso é de cloreto de sódio, não de sódio, 5.850. Aqui ele pede, ele quer a massa em gramas, né? Quantos gramas de cloreto de sódio devem ser adicionados à salada para atingir o consumo diário máximo? 5.850 dividido por 1.000, né? Miligrama para grama divide por 1.000, 1, 2, 3. Isso equivale a 5.000, ou melhor, 5,85 gramas de cloreto de sódio. Como ele pediu para calcular a massa em gramas, então aqui está a nossa resposta final do item B, 5,85 gramas de cloreto de sódio. Ok? Muito bom, vamos fazer mais um. O próximo é o número 5. Ele diz que para limpeza de lente de contato é comum a utilização de solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% de massa por volume, quer dizer, cada 100 ml de solução tem 0,9 gramas do sal. Qual será a massa em gramas do cloreto de sódio num frasco que tem meio litro dessa solução? Então eu começo o exercício com o dado fornecido, que é meio litro da solução, meio litro da solução. E eu tenho esse dado e eu deverei calcular a massa em gramas. Vou escrever aqui, ó. Eu vou calcular a massa em gramas do cloreto de sódio existente em meio litro da solução. Essa é a pergunta e esse é o dado. Mas como vocês estão observando, eu não posso colocar volume em litros na resposta, tem que ser gramas, e como isso não nos interessa, eu devo cancelar esse termo. Como eu devo cancelar isso? Colocando litros de solução no denominador. Eu coloco litros da solução no denominador
para eu cancelar com litros da solução do numerador, assim, desse modo. E aqui está o dado que eu vou utilizar, que tem o volume da solução, 0,9%. É 0,9 gramas de cloreto de sódio, NaCl, em 100 mililitros de solução. Só que 100 mililitros é igual a 0,1 litros. Aqui é litros e esse 0,9 significa 0,9 gramas de cloreto de sódio por 100 mililitros. É massa por volume, né? Por 100 mililitros de solução. Mas como aqui eu tinha o volume em litros, aí eu transformei 100 mililitros em mililitro, deu 0,1. Enfim, 0,9 dividido por 0,1 vai dar 9. E por fim, 9 vezes meio vai dar a metade de 9. E a resposta é 4,5 gramas de cloreto de sódio. Aqui está a resposta. Fácil a resolução? Depende. É fácil partindo-se do pressuposto que você começa a fazer vários exercícios, né? E com isso você adquire a experiência necessária para ter um melhor entendimento da questão. É isso que eu desejo, que vocês façam o máximo de exercícios que puderem. Para resolver mais uma questão, agora eu vou escolher a questão número 6. A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas devido à ameaça representada pela toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Entre os metais pesados há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, sendo a concentração de chumbo da ordem em torno de 20 partes por milhão. Uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre contém quantos miligramas de chumbo? Bom, então eu vou interpretar essa informação. O que significa 20 partes por milhão em massa de chumbo? Significa que eu tenho 20 miligramas de chumbo, 20 miligramas de chumbo na forma de íon em 1 milhão de miligramas de crosta terrestre. Eu poderia colocar outra unidade de massa, ao invés de ser miligramas, por exemplo, usar gramas? Poderia ser 20 gramas em 1 milhão de gramas, poderia ser 20 quilos em 1 milhão de quilos, não tem problema, mas eu preferencialmente usei miligramas, porque é justamente a unidade que ele preferiu que eu colocasse a resposta final. Agora eu vou transformar isso daqui. 1 milhão de miligramas de crosta terrestre equivale, dividido por 1.000, é o mesmo que eu escrever 20 miligramas de chumbo em 1 milhão de miligramas, transformado em grama, divide por 1.000, vai dar 10 a terceira, né? Ou 1.000 gramas de crosta terrestre. Pronto. Agora eu vou colocar o dado do exercício, que é 100 gramas de crosta terrestre. E para esses 100 gramas de crosta terrestre, eu vou calcular a massa de chumbo existente em 100 gramas da crosta. E aqui eu posso perceber claramente que a proporção da massa de 1.000 para 100, ela ficou 10 vezes menor. Então eu vou dividir por 10 a massa de crosta terrestre aqui. Eu também vou dividir por 10 a massa de chumbo metálico aqui. E assim acabamos de chegar na nossa resposta final, que é igual a 2 miligramas de chumbo em 100 gramas de crosta terrestre. Ok? Esses exercícios são de interpretação. O aluno tem que entender o que significa esses duas partes por milhão de massa por massa. 2 miligramas em 100 ou 20 em 1.000. 2 miligramas de chumbo, alternativa correta para o número 6, letra D de dado.
certo? Muito bom. O outro diz que o número 7, né? O rótulo de um produto usado como desinfetante apresenta, entre outras informações, a seguinte, que cada 100 ml de um desinfetante contém 10 ml de solução de formaldeído a 37% em volume. Tá, deixa eu escrever o que isso significa aqui do lado. Eu tenho um volume da solução que é o desinfetante de 100 ml, quando ele se refere a uma concentração de 37% V/V, quer dizer volume por volume, isso significa que cada 100 ml desse desinfetante eu tenho 37 ml de formaldeído, que é o formol. 37 ml de formol por cento em 100 mililitros da solução. Aí ele fala para você 10 mililitros dessa solução. Bom, então se ele fala em 10 mililitros dessa solução, aqui está. É só eu fazer o seguinte cálculo: 10 mililitros dessa solução, a quantidade de formol é igual a X, e aqui vocês conseguem visualizar claramente que o volume passou de 100 para 10, ou seja, ele ficou 10 vezes menor. Como a proporção ela é constante, logo o volume de formol também ficou 10 vezes menor. E com isso acabamos de encontrar que se em 100 ml da solução tem 37 ml de formol, logo em 10 ml da solução eu terei 3,7 mililitros de formol. Quer dizer que a concentração passou de 37 para 3,7%. Tá? Porque esses 3,7% é a concentração de 1/10 dessa solução. Quer dizer, o volume é 100. Então continua com 100, mas agora ela passou de 37 para 3,7. 3,7, exatamente, essa é a nossa resposta final, alternativa letra B, certo? Só interpretações. Outra questão é essa questão número 8. Eu tenho dois textos, e o primeiro texto fala que a Lei 9.503, de 27 de setembro de 97, instituiu o Código Nacional de Trânsito. A referida lei prevê como infração, seu artigo 65, dirigir sob influência de álcool em nível superior isso é importante, 6 decigramas por litro de sangue. A infração é considerada gravíssima, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Além disso, como medida administrativa, ocorre retenção do veículo após a apresentação do condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação. Já o texto de número 2 informa que bebidas alcoólicas são classificadas em dois grupos, as não destiladas e as destiladas. As bebidas não destiladas apresentam teor alcoólico no máximo de 15 graus GL. O que significa esse grau GL? Aqui está. Cada 100 ml de solução tem 15 ml de álcool. Esse grau GL é o mesmo que a porcentagem de álcool na bebida. Né? Já isso daqui são as bebidas não destiladas, que tem no máximo 15% de álcool. Cada 100 ml de bebida tem 15 ml de álcool. Já as bebidas destiladas apresentam teores alcoólicos elevados, como por exemplo a cachaça tem 40 graus GL, o que significa que cada 100 ml da bebida tem 40 ml de álcool. Como exemplo, nós temos a outra bebida, que é o vinho, que ele apresenta 10% de álcool em 100 ml de bebida. Sabendo que o indivíduo possui 6 litros de sangue em seu organismo, qual é o volume aproximado mínimo de vinho, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, que o motorista precisa ingerir para ser multado? Considere que a densidade do álcool
na temperatura ambiente é de 0,8 gramas por mililitros. Então, o indivíduo tem 6 litros de sangue. E qual é o volume de álcool existente em 6 litros de sangue para atingir o limite máximo do consumo do vinho, ou o vinho que ele pede especificamente, cuja porcentagem de álcool é de 10%. Tá, então vamos começar o exercício inicialmente colocando o volume de sangue do indivíduo, que é igual a 0,6 litros de sangue. E lembrando que a nossa resposta final tem que ser volume de álcool. Como o volume de sangue não nos interessa, logo eu deverei cancelar esse termo, e para fazer isso eu coloco litros de sangue no denominador para eu cancelar com litros de sangue do numerador. Fazendo isso aqui, ó, assim. O volume de litros de sangue para eu usar, eu vou tirar dessa informação, que é a concentração de álcool no sangue, que é 6 decigramas por litro de sangue. 6 decigramas quer dizer 0,6 gramas de álcool, que é o etanol. 6 decigramas, 6 quer dizer 6 décimos, 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Aqui eu vou agora colocar a densidade do etanol. Eu não quero a massa, né? Eu quero em volume. Então, para transformar massa em volume, eu vou pegar a massa e multiplicar pela densidade, que é 1 mililitro de álcool. 1 mililitro de álcool possui um volume de 0,8 gramas. 0,8 gramas de álcool. Percebem que na análise dimensional a resolução ela acaba sendo simplificada, porque você vai simplesmente cancelando o numerador com o denominador até que você consegue chegar na nossa resposta final. E ainda falta um detalhe importante. É o volume de álcool. De álcool não, ele quer o volume de vinho. Aqui está. Qual o volume de vinho que ele deve ingerir para ter essa concentração de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue? Agora, para finalizar, para ter volume não de álcool, mas de vinho, eu vou pegar essa densidade e vou multiplicar pela porcentagem de álcool do vinho. É 10%. 10 graus GL quer dizer que eu tenho 10 mililitros de álcool em 100 mililitros de vinho. 100 mililitros de vinho tem 10 mililitros de álcool. É isso que significa esses 10 graus GL. Essa é a porcentagem de álcool no vinho. Agora, finalmente eu cancelo o mililitro de vinho no numerador com o mililitro de vinho no denominador. E agora nós vamos obter a nossa resposta final. Realizando esse cálculo, vamos ver quanto que vai dar isso daqui. O resultado referente ao volume de álcool ingerido é igual a, realizando esse cálculo, deu 45 mililitros de vinho. Convenhamos, é um volume pequeno. 45 é um volume de mililitros de vinho, é o volume máximo ingerido para o indivíduo atingir o limite permitido por lei na concentração de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. 45 mililitros. Resposta alternativa correta para essa questão número 8 é a letra C. Aqui está. Tudo bem? Mais um exercício envolvendo essa linha de raciocínio. Vamos fazer o número 9. Leia os textos apresentados a seguir e responda o que ele se pede. Aqui no quadrinho, ele fala: sinto muito, mas não podemos aceitar seu sangue. Por quê? Ele pergunta: porque não temos licença para vender álcool. Ou seja, ele estava embriagado, o personagem, né? Por conta de ter ingerido bebida alcoólica e o álcool estava no sangue do indivíduo. As bebidas fermentadas
têm teor alcoólico menor do que as destiladas. Por exemplo, na cerveja, considera-se 4 graus GL. Como já foi dito anteriormente, esse grau GL é a porcentagem de álcool na bebida, quer dizer que cada 100 ml de cerveja tem 4 ml de álcool. Apesar disso, as bebidas destiladas em geral, o teor alcoólico é mais elevado. Por exemplo, no whisky, essa porcentagem é de 45% de graus GL, Gay-Lussac. Cada 100 ml da bebida tem 45 ml de álcool. Considerando os valores alcoólicos contidos no texto 2, suponha que 2 amigos resolvam ir a uma boate. Um deles tomou cerveja e o outro tomou whisky. Na situação, calcule a quantidade em volume de cerveja que o indivíduo ingeriu essa bebida precisaria tomar para alcançar o percentual alcoólico presente em 200 ml de whisky. Uma pessoa que ingeriu 200 ml de whisky está, na verdade, ingerindo quantos mililitros de álcool? Então é isso que eu vou fazer o cálculo primeiro. Primeiro eu vou fazer o cálculo do volume de álcool ingerido pelo indivíduo que tomou whisky. O volume de whisky ingerido foi de 200 mililitros. Então eu vou pegar o volume do whisky, 200 mililitros, eu vou multiplicar pela porcentagem de álcool no whisky, que é de 45 mililitros. 45 graus GL, que quer dizer 45 mililitros de álcool, 45 mililitros de álcool em 100 mililitros de bebida, que é o whisky. Agora, eu vou cancelar o volume em mililitros do whisky aqui do denominador com o numerador. Eu vou também cancelar esses 2 zeros do numerador com esses 2 zeros do denominador. E por fim eu vou multiplicar 2 vezes 45, eu tenho o volume de álcool que a pessoa ingeriu em 200 ml de whisky, 90 ml de álcool. Para a pessoa ingerir 90 ml de álcool, ela teria que ingerir que volume de cerveja? Agora, no segundo passo, eu vou fazer o cálculo de volume da cerveja que ele vai ingerir, contendo o mesmo volume alcoólico do whisky, que é 90 ml. Então, para ele ingerir 90 ml de whisky, 90 ml de álcool contendo 200 ml de whisky, teria que tomar quantos mililitros de cerveja? Eu vou pegar o volume em mililitros do álcool e multiplicar ele pelo teor alcoólico de álcool na cerveja, que é 4 graus GL. 4 graus GL, quer dizer que cada 100 mililitros da cerveja deve ter 4 mililitros de álcool. Muito bem. Percebam que os termos comuns ao numerador eu cancelo com o denominador, né? Cancelo mililitros de álcool aqui em cima com mililitros de álcool aqui embaixo. E agora, por fim, eu vou simplificar, dividindo 100 por 4, isso é igual a 25, que por sua vez multiplicado por 90 faz com que o volume de cerveja ingerido para ter o mesmo volume de álcool do whisky é 2.250 mililitros de cerveja, ou 2,25 litros. Bonito esse exercício, né?
e ele pode ser facilmente resolvido fazendo uso do recurso da análise dimensional, que nesse caso facilita muito o nosso trabalho. Vamos fazer mais exercícios? O número 10, por exemplo. Ele diz o seguinte, que o Ministério da Saúde recomenda para prevenir cárie dentária 1,5 partes por milhão, que é 1,5 miligramas por litro de água tratada com limite máximo de fluoreto em água potável. Em estações de tratamento de água de pequeno porte, fluoreto é adicionado na forma de um sal fluorsilicato de sódio. Aqui está a fórmula dele e a sua massa molar já. Se um químico necessita fazer o tratamento de 10 mil litros de água, qual a quantidade do sal em gramas, qual a massa do sal em gramas que ele deverá adicionar para obter a concentração de fluoreto indicado na legislação. Acontece que a quantidade fornecida é de fluoreto, mas no entanto ele quer saber a massa do sal que contém o fluoreto, né? Mas se nós observarmos na fórmula do sal, é essa aqui, ó, Na2SiF6. Então esse sal ele possui 1 mol do sal, né? Quer dizer, 1 mol do sal, quer dizer, um conjunto desse composto possui 6 mols de flúor. 6 mols de flúor, de fluoreto, né? Ok? E um outro detalhe importante é que o flúor, que ele não forneceu a massa atômica dele, mas eu vou consultar na tabela periódica, é igual a 19. Tá, então eu vou começar com o dado referente ao volume da água a ser tratada. 10 mil litros. 10 mil litros é o mesmo que 10 elevado à quarta litros de água a ser tratada. Agora eu vou pegar esse volume da água a ser tratada e multiplicar pela concentração de fluoreto, que é 1,5 miligramas. Eu já vou pegar aquele milha ali, esse milha aqui já vou transformar na potência da base 10, que é 10 elevado a menos 3 gramas de fluoreto. Está para miligrama por litro, 1 litro de solução. Essa solução é a água que vai ser tratada no reservatório. Aqui eu tenho litros de água do numerador e eu vou cancelar com litros de água do denominador. Se eu parar por aqui, a minha resposta vai ser gramas de fluoreto, mas ele pede a massa do sal que contém fluoreto. Bom, então agora eu vou fazer o seguinte. 1 mol de fluoreto, 1 mol de fluoreto, ele possui uma massa de 19 gramas. 1 mol de fluoreto, a massa é 19 gramas. Assim como eu tenho massa de fluoreto aqui no numerador, eu vou cancelar com o denominador. Mas eu não quero o fluoreto. Eu sei, você quer a massa do sal. Mas aqui está especificado que 1 mol do sal tem 6 mols de fluoreto. Então eu vou escrever aqui que 1 mol do sal, toda essa fórmula aqui, tem 6 mols de fluoreto. Tá vendo aqui? 1 mol desse conjunto tem 6 mols de flúor. Como eu tenho mol de fluoreto do denominador, eu vou cancelar com mol de fluoreto do numerador. Mas eu não quero mol, eu quero transformar mol em massa. Agora eu vou pegar isso e multiplicar pela massa molar do sal, que é 188 gramas. 188 gramas do sal. Isso é a massa de 1 mol do sal. 1 mol do sal, 188 gramas de massa. Pronto. Mol do sal do numerador, cancelo com mol do sal do denominador. E quando realizarmos este cálculo, nós teremos exatamente a massa do sal, que contém o fluoreto, na concentração de 1,5 miligramas por litro. O resultado desse cálculo
é igual a 24,7 gramas. Não vou, nesse caso, me preocupar com o cálculo em si, mas com o raciocínio utilizado para a resolução. Espero a compreensão de todos para o vídeo não se estender muito e aí vocês ficarem muito cansativos aí, tá? As contas em si eu deixo para vocês realizarem. 24,7, alternativa correta, letra B de bola. Por fim, eu vou escolher esse último exercício aqui, que é o número 14 da Unifesp, que está se referindo à seguinte questão. Em intervenções cirúrgicas é comum aplicar uma tintura de iodo na região do corpo onde será feita a incisão. A utilização desse produto deve ser ação antisséptica e bactericida. 5 litros de etanol com densidade 0,8 gramas por mililitros. Qual a massa em gramas de iodo sólido que deverá ser utilizada para obter uma solução que contém meio mol de iodo para cada quilogramas de álcool? Muito bem. Agora eu preciso consultar inicialmente a nossa tabela periódica para verificar qual é a massa atômica do iodo. E ao consultar a tabela, verificamos que a sua massa atômica é igual a 127 gramas por mol. Consequentemente, a massa do iodo molecular, que tem 2 átomos de iodo, será igual a 2 vezes a massa atômica do iodo, que é 127, e a massa molar do iodo molecular, portanto, é igual a 254 gramas, é a massa de 1 mol. Muito bem. O dado inicial é o volume do álcool, 5 litros de álcool. Vamos escrever aqui, 5 litros de etanol. Agora eu vou pegar o volume do álcool e multiplicar pela sua densidade, que é 0,8 gramas por mililitros. Mas eu vou fazer o seguinte, vou escrever 0,8 gramas de álcool. Como aqui o volume está expresso em litros e eu tenho 0,8 gramas por mililitros, eu vou escrever 1 mililitro é 10 elevado a menos 3 litros de álcool, porque aí eu terei litros de álcool no numerador para cancelar com litros de álcool do denominador, assim, ó. Bom, agora eu tenho massa do álcool, né? Mas aqui ele disse que a concentração do iodo é meio mol de iodo para cada quilograma de álcool. Então eu vou colocar a concentração do iodo agora. Aqui está. Meio mol de iodo, meio mol do iodo molecular para cada quilograma de álcool. Só que você já sabe que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. O quilo, na verdade, corresponde a 10 elevado a terceira gramas de álcool. 1 para meio mol de iodo para cada quilograma de álcool. E 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Excelente. Como eu tenho gramas de álcool no numerador e gramas no denominador, então eu vou cancelar. E sobrou mol de álcool, mas a minha resposta final não é mol, ele quer massa em gramas. Por isso, para transformar mol em massa, eu vou pegar isso e multiplicar pela massa molar do iodo, que é 254 gramas de iodo, é a massa de 1 mol. Ok. Desta maneira, como vocês podem observar, como eu tenho gramas de iodo no numerador, eu vou cancelar com gramas, mol de iodo no numerador com mol do denominador, mol com mol, né? Eu posso também cancelar esse 10 a menos 3 com 10 a terceira, que é 10 a 0, que é 1, e agora eu multiplico tudo que restou. 5 vezes 0,8 vezes meio vezes 254. E a resposta final é igual a
508 gramas é a massa do iodo molecular. Pronto. Bom, eu espero que estas resoluções tenham ajudado a vocês a terem um melhor entendimento do assunto. Eu não fiz todos os exercícios, é claro, porque o tempo ficaria muito longo, essa resolução, e vocês ficariam cansados, mas se houver mais alguma dúvida, agora você deve fazer e consultar as dúvidas eventuais surgirem no plantão de dúvidas que nós temos. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.